Você consegue comprar um tapete de yoga no Mercado Livre por R$ 47. Tem aplicativo de meditação com trilha sonora de flautas. Tem leg com o símbolo do Om estampado. Tem marca com o nome do yoga. Tem retiro de Kundalini Yoga num chalé em Campos de Jordão com café da manhã incluso. Como um sistema espiritual criado para dissolver o ego individual numa fusão com o absoluto divino hinduísta virou um produto de bem-estar vendido em parcelas sem juros? Essa é a pergunta do episódio de hoje. E a resposta tem nomes, datas e intenções muito específicas. Mas este episódio não é só sobre história, é sobre o que fazer com ela. Porque em 4 episódios eu te mostrei o sistema inteiro, a origem, os deuses, a serpente, a doutrina, e agora vem a parte mais importante. O que você faz com esse conhecimento? O que você oferece para quem está buscando o que o yoga promete? A Bíblia tem resposta para cada uma dessas necessidades, e essas respostas são melhores. Vem comigo para esse episódio final. Já aproveita, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece e praticam o yoga ou o tantra. O ano era de 1893. O Parlamento Mundial das Religiões, o primeiro encontro formal entre líderes religiosos do mundo inteiro. O monge hindu de 30 anos sobe ao palco e ele começa: Irmãs e irmãos da América. A plateia vai ao delírio, em pé, aplaudindo ele. Seu nome é Swami Vivekananda. E nos dias seguintes, ele apresenta o Vedanta e o Yoga ao público ocidental como uma estratégia deliberada, consciente e muito inteligente. Enfatizar a dimensão universal, minimizar as divindades específicas, apresentar o Yoga como a ciência da mente, compatível com qualquer religião. Nós acreditamos não apenas na tolerância universal, mas aceitamos que todas as religiões são verdadeiras. Swami Vivekananda, Parlamento das Religiões, 1893. Ele foi aclamado, voltou à Índia como um herói nacional e plantou uma semente que levaria décadas para florescer. Mas quando floresceu, mudou o Ocidente. O que Vivekananda fez foi uma escolha muito estratégica: apresentar o hinduísmo sem o hinduísmo, apenas a técnica, apenas a ferramenta, o sistema filosófico sem as divindades, o caminho sem destino declarado. Ele sabia que o Ocidente cristão não aceitaria Shiva e Krishna, mas aceitaria a ciência da consciência. 27 anos depois, outro monge hindu desembarca nos Estados Unidos, Paramahansa Yogananda. O livro do yogi, Yogananda. Ele funda a Self-Realization Fellowship e passa décadas ensinando yoga e meditação transcendental a americanos. Sua autobiografia de um yogi, publicada em 1946, se tornaria um dos livros espirituais mais vendidos no século XX. Steve Jobs releu o livro todo ano ao longo de sua vida adulta e colocou nos iPads de todos os convidados do seu funeral. A estratégia de Yogananda era diferente de Vivekananda. Ele não escondia as divindades, ele as equiparava. Jesus e Krishna eram igualmente iluminados. O yoga era o caminho que todos os mestres espirituais ensinaram, cada um a seu modo. Isso atraiu especialmente cristãos insatisfeitos que queriam uma espiritualidade mais experiencial. A década de 1960 é o grande acelerador. A contracultura americana busca alternativas ao cristianismo institucional, ao materialismo, à guerra. O Oriente parece uma resposta. Em 1968, os Beatles viajam à Índia para um retiro com o yogi, o criador da meditação transcendental. A cobertura da imprensa é global. De repente, meditar é cool, yoga é cool, o Oriente é cool. Maharishi tinha a mesma estratégia de Vivekananda, apresentar a meditação transcendental como uma técnica científica, sem conteúdo religioso. Ele chegou a testificar no Congresso americano que a MT era ciência. Não
não religião, o que gerou polêmicas judiciais sobre o ensino em escolas públicas. Mas independente da discussão legal, o efeito cultural foi definitivo. O yoga e a meditação entraram na corrente principal da cultura ocidental, através da contracultura dos anos 60. E nunca mais saíram. Agora eu quero te mostrar algo importante. Mesmo no yoga mais esvaziado, no formato das academias ocidentais que não menciona Krishna nem Shiva, vários elementos de origem religiosa inequívoca continuam presentes, simplesmente com outros nomes, ou sem nome nenhum. Olha essa tabela aqui. O sistema pode estar sem as divindades explícitas, mas a estrutura doutrinária permanece. O panteísmo permanece, a dissolução do ego permanece, a afirmação de que você tem uma sabedoria interior que é sagrada permanece. O teólogo hinduísta Swami Dayananda Sarasvati, um dos grandes mestres do Vedanta do século XX, foi direto sobre isso. Ele disse que separar o yoga do hinduísmo é tão absurdo quanto separar o batismo do cristianismo. O rito pode acontecer sem a fé, mas continua sendo o mesmo rito com a mesma estrutura teológica por baixo. E ele não disse isso para atacar o yoga, disse para defender a integridade do hinduísmo contra aquilo que ele chamava de yoga roubado pelo mercado ocidental. Nos últimos 20 anos surgiu um fenômeno chamado yoga cristão, ou praise moves, ou Holy Yoga, ou Divine Flow, dependendo do ministério. A proposta é: usamos as posturas físicas do yoga, substituímos os mantras por versículos bíblicos e o Om por louvores. Assim, seria possível praticar os benefícios físicos sem conteúdo espiritual hinduísta. Essa proposta gerou, e continua gerando, um debate real e honesto entre cristãos. Quero te apresentar as duas posições principais com respeito, antes de te dizer o que eu acho. A posição favorável ao yoga cristão argumenta assim: as posturas físicas são apenas posturas. O meu corpo não fica hinduísta porque eu dobrei o torso. Uma postura de alongamento não tem conteúdo teológico intrínseco. Posso usar a forma física e preencher com conteúdo cristão. Quem defende essa posição cita o argumento paulino de Romanos 14, sobre carne sacrificada a ídolos. Paulo diz que o ídolo não é nada e a carne é apenas carne. O problema é comer com consciência de adoração ao ídolo, não a carne em si. Nessa leitura, a postura do guerreiro é apenas uma postura. O problema seria fazer com a intenção de adorar a Shiva. Sem essa intenção, não haveria problema. A posição contrária argumenta de forma diferente. As posturas do yoga não são movimentos neutros criados para alongamentos e depois adotados pelo hinduísmo. Elas foram criadas dentro do sistema do yoga com propósitos espirituais específicos dentro desse sistema. A saudação ao sol, o Surya Namaskar, é literalmente uma sequência de posturas de adoração ao Deus Sol. Cada uma das 12 posturas correspondente a um nome de Surya, a divindade solar. A sequência foi criada como ritual de adoração matinal. Substituir o mantra por um versículo não muda o que a postura é. Da mesma forma que uma missa dita em português continua sendo uma missa, não um culto evangélico. A forma carrega o significado. Albert Mohler, presidente de um seminário teológico, foi direto. Uma cristã que pratica yoga está se entregando a uma espiritualidade que é antiética ao Evangelho de Jesus Cristo. E os próprios guris do yoga concordam, por razões opostas. Outro teólogo disse: yoga não tem religião, porque yoga é a religião. E agora eu vou ser muito honesta com você sobre onde eu me posiciono nisso. Não para condenar ninguém, mas porque você merece saber o que eu acho, depois de te guiar por 4 episódios. Eu acho que a forma carrega a doutrina. Não porque as posturas tenham algum poder mágico autônomo, mas porque quando uma cristã vai a uma aula de yoga, ela não está apenas dobrando o corpo. Ela está participando de um sistema que tem uma origem, objetivo e estrutura espiritual definidos. A instrutora pode não saber, a cristã pode não saber, mas o sistema sabe. E a palavra de Deus tem mais do que recursos suficientes
suficientes para oferecer saúde, tanto física quanto o silêncio contemplativo, quanto a conexão com o corpo e profundidade espiritual. A sua comunidade cristã pode oferecer isso para você, sem importar um sistema que, em sua forma original e intencional, nega o Deus de Israel e a singularidade de Jesus Cristo. Dito isso, eu não olho para quem pratica yoga com julgamento. Eu olho com a mesma misericórdia com que alguém olharia para mim quando eu era astróloga ou praticava yoga, com informação e amor. Eu acredito que ninguém vai ao yoga por acaso. Existe uma necessidade real por baixo da escolha. E a minha pergunta como cristã não é só se isso é errado, é o que essa pessoa está procurando quando ela busca o yoga. Porque se eu entender o que ela está procurando, eu posso mostrar na Bíblia uma resposta mais completa, mais real, mais pessoal e mais transformadora do que qualquer sistema do yoga. Olha essa tabela aqui. Para cada necessidade que alguém leva ao yoga, a escritura tem uma resposta. Não uma resposta genérica, uma resposta específica, pessoal, que vem de um Deus que te conhece pelo nome. O yoga oferece a dissolução do eu. O evangelho oferece algo muito mais radical. Um eu que é amado, resgatado, transformado e destinado à eternidade. Não dissolução, redenção. O yoga oferece fusão com um absoluto impessoal. O evangelho oferece relacionamento com um pai pessoal que te viu antes de você nascer, que conta os cabelos da sua cabeça, que mandou o filho para que você não precisasse se dissolver em nada, mas pudesse ser plenamente você, plenamente amado, amada para sempre. Isso é melhor, não é diferente com a mesma qualidade, é melhor. Se você nunca praticou yoga e está se perguntando se pode, minha orientação é essa. Não baseie sua decisão no que a instrutora diz que é. Baseie na origem, no objetivo e na estrutura do sistema que você investigou. E se você quer os benefícios físicos, flexibilidade, consciência corporal, respiração consciente, existem práticas de alongamento como Pilates, entre outros exercícios respiratórios que entregam esses resultados sem o pacote doutrinário. Se você quer os benefícios espirituais, silêncio, contemplação, profundidade, a tradição cristã de oração contemplativa tem 2000 anos de desenvolvimento. Não precisamos pedir emprestado ao hinduísmo o que já temos em casa. Se você pratica yoga e esse conteúdo te gerou dúvidas, parabéns pela sua honestidade. Isso é discernimento funcionando. Minha sugestão prática. Primeiro, ore. Leve para Deus a dúvida, não a resposta. Segundo, converse com o seu pastor ou o seu líder espiritual. De preferência, alguém que entenda o que você está descrevendo. Terceiro, se você sentiu que precisa encerrar a prática, faça isso com intenção explícita. Não só pare, declare em oração o encerramento de qualquer vínculo espiritual que possa ter se estabelecido nesse período de prática. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. A graça não é pequena, ela é suficiente para qualquer coisa que você tenha feito sem entender o que estava fazendo. O que Deus pede não é culpa, é honestidade e abertura para um caminho novo. Se você é líder de uma igreja ou célula e esse conteúdo chegou até você, o que fazer com as pessoas que chegarem com essa história? Primeiro, não trate com superficialidade. Uma pessoa que praticou Kundalini Yoga intensivamente por anos precisa de cuidado pastoral e não de uma oração rápida e um não faz mais isso. Segundo, entenda o que ela experienciou. Os episódios anteriores dessa série te deram vocabulário para isso. Sensações físicas intensas, experiências de presença, estados alterados, tudo tem um contexto doutrinário que a tradição tântrica mapeia. E o cuidado pastoral informado é muito mais eficaz.
E terceiro, a renúncia precisa ser específica. Não só renuncio ao mal em geral, aos meus pecados em geral. Nomeie o que foi feito, dentro do contexto que foi feito. Tem valor espiritual e psicológico. Deuteronômio 18, Atos 19 e toda a tradição de libertação cristã apontam para isso. E quarto, ofereça alternativas reais. Não basta dizer, não faça mais isso. Ofereça o que a pessoa precisa. Comunidade, contemplação, cuidado como direção espiritual. A igreja precisa estar à altura da necessidade. Chegamos ao fim. Em 4 episódios, percorremos 3.000 anos de histórias. Dos Vedas às Upanishads, do Bhagavad Gita a Patanjali, de Shiva a Krishna, da serpente Kundalini aos 7 chakras, de Chicago de 1893 às academias do Brasil de hoje. Eu não construí essa série para te dar medo do yoga. Eu construí porque eu acredito que cristãos merecem informação real, não a versão de marketing, não a versão suavizada, não a versão é só exercício, mas a versão que está nos textos, que respeita a inteligência de quem assiste e a complexidade que está sendo analisada. E porque eu sei, de dentro da minha própria história, o que é estar dentro de um sistema espiritual, sem entender completamente o que aquele sistema está dizendo sobre Deus, sobre você e sobre o destino do ser humano. Eu fui astróloga, eu ensinei essas práticas esotéricas, eu pratiquei yoga e não era por maldade. Eu estava buscando, mas eu estava buscando Deus sem entender que existe um lugar específico e um meio específico que é Jesus Cristo. E eu tenho certeza que é como a maioria das pessoas que vai ao yoga buscando essa mesma fonte, Deus. E a questão não é a intenção, a questão é o sistema. E o sistema do yoga, em sua origem e em seu objetivo declarado, aponta para um lugar diferente do que a Bíblia aponta, diferente do que é revelado o verdadeiro amor de Deus. O yoga diz, você tem a divindade dentro de si, adormecida, desperte-a, dissolva o ego, funda-se com o absoluto. A Bíblia diz, você é criatura amada por um Criador pessoal. Você se perdeu e Ele veio para te buscar. Não para que você se dissolva nele, mas para que você seja plenamente você, plenamente amada, plenamente salva, plenamente transformada para sempre. Isso é Evangelho e ele é suficiente. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E essa frase veio de Jesus Cristo, o único que veio para nos salvar, para nos libertar e nos transformar. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com quem precisa. Se te gerou dúvidas, deixa nos comentários. E se você quer continuar aprofundando o discernimento de práticas da nova era à luz da Bíblia, fica aqui no canal. Tem muito mais vindo por aí. Se inscreve, compartilha, curte esse vídeo e manda para a pessoa que tocou seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.